Vamos abrir em Jeremias 17, no versículo 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite na sua presença. Pai, aqui nós chegamos no momento principal do culto, que é o momento da tua palavra. Pai, tira toda a distração da nossa mente, toda a perturbação do nosso coração. E nesse momento abre os nossos ouvidos e o nosso espírito para receber e ouvir da tua palavra. Pai, que a tua verdade, meu Deus, possa nos conduzir, responder às nossas orações e nos trazer direção. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais interessado do que as nossas ações, Deus é muito mais interessado pela intenção do nosso coração com as coisas que nós fazemos. Né? Então, mais interessado pelaquilo que eu e você fazemos, Deus ele se importa e ele se interessa muito mais pela intenção com que nós fazemos as coisas. No Antigo Testamento, Moisés ele vem como aquele que traz a lei de Deus, né? Ele é aquele que traz os mandamentos. E Jesus, no Novo Testamento, é aquele que cumpre a lei do Senhor. Então, no Antigo Testamento, Moisés vem e dá ali os mandamentos, e um deles ele diz, olha, não adulterarás. Também diz, não cobice a mulher do seu próximo. Isso no Antigo, isso como a lei de Deus. Já no Novo Testamento, Jesus vem como aquele que cumpre a lei do Senhor, mas de uma forma muito mais profunda. Jesus ele é aquele que não só quer com que eu e você nós venhamos a cumprir a lei de Deus, mas que a gente cumpra a lei do Senhor desde a raiz de todas as coisas que é o nosso coração. Então Moisés diz, pela lei do Senhor, não adulterarás e também não cobice a mulher do seu próximo. E Jesus, em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele diz, qualquer um que olhar com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus ele traz a lei de Deus de uma forma muito mais íntima, porque o Senhor de fato, ele é mais interessado pelo estado que o meu coração tá, do que pelas ações, do que pelas coisas que eu faço. Então o Senhor ele se preocupa com o estado do seu coração, não só com aquilo que você faz ou com aquilo que você deixa de fazer. Então Jesus vem e traz, olha, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, ou seja, não de fato só ir adulterar, que ir adulterar é uma ação, é quando você vai e já fez aquele algo. Jesus ele está se preocupando e está te alertando em relação àquilo que está nascendo, àquilo que está brotando no seu coração. Então ele diz, olha, se você olhar de forma impura para uma mulher no seu coração, você já adulterou com ela. Porque o Senhor se importa primeiramente com o nosso coração. Então, não só as nossas ações são importantes para Deus, mas a intenção do nosso coração, a intenção como a gente vive, é importante para Deus também. Porque o Senhor sabe que o nosso coração, ele é enganoso. E é justamente isso que diz aqui em Jeremias, no versículo 9 do capítulo 17. Diz assim, o coração é enganoso, acima de todas as coisas. Ele desesperadamente é perverso. E quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esquadrinho vem de observo, de analiso. Então eu, Senhor, observo o coração. Eu submeto à prova os rins, para dar a cada homem conforme o seu caminho e conforme o fruto dos seus feitos. Então aqui a palavra de Deus traz que o nosso coração, acima de todas as coisas, ele é enganoso. E ele é desesperadamente perverso. E pergunta quem pode conhecê-lo. Então Deus conhece o nosso coração e sabe que ele é enganoso sobre todas as coisas. E ele é enganoso porque o nosso coração é extremamente ligado com as nossas emoções. Nosso coração é extremamente ligado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos. E quanto mais perto das minhas emoções eu vivo, mais eu vou me parecendo com uma pessoa natural. Mais eu vou convivendo e vou vivendo como uma pessoa natural.
Alguém natural é aquela pessoa que é movida pelaquilo que quer, pelaquilo que vê, pelaquilo que ouve. E quando a gente se deixa viver dessa forma, sendo guiado pelas coisas que nós queremos, pelas coisas que nós desejamos, nós vamos vivendo como homens e mulheres naturais. Nós não nos importamos mais com a nossa parte espiritual. Pode ver que todas as vezes onde você está passando por momentos de queda em relação a pecado, são justamente os momentos que você está a pessoa mais natural possível. É justamente os momentos que nós estamos mais longe da presença, mais longe do Senhor. Porque é justamente isso, sem a presença de Deus, nós vamos sendo cada vez mais homens e mulheres naturais. Nós vamos sempre sendo mais suscetíveis a viver guiados pelaquilo que nós queremos, pelaquilo que nós estamos com vontade. E uma das principais coisas que Deus nos diz é para que a gente negue a si mesmo. Esse é o grande trabalho, meu e seu, para que a gente negue a si mesmo. Então, não fazer aquilo que nós queremos, não desejar, não consumir de fato o que nós estamos vendo. Então, o Senhor, Ele se preocupa justamente com a saúde espiritual do nosso coração, porque é Ele que pende para o lado pecaminoso. É o nosso coração que pende a nossa vida para as nossas emoções, como nós estamos. É justamente por isso que a palavra de Deus nos traz esse alerta, que o nosso coração ele é enganoso acima de todas as coisas. De que ele é perverso acima de todas as coisas. E só o Senhor tem a capacidade de observar o nosso coração. Então, quando nós estamos muito ligados às nossas emoções, quando eu acabo deixando a minha vida de Deus um pouquinho de lado, eu vou me tornando um homem, eu vou me tornando uma mulher extremamente natural. E ser natural é um perigo para mim e para você. Por quê? Porque a nossa carne é corrompida. Nós naturalmente não queremos as coisas do Senhor. Naturalmente nós somos corrompidos e Deus sabe disso. E o que Deus nos chama para sermos é homens e mulheres espirituais. É isso que Deus espera de mim e de você. É para isso que Ele nos chamou. Deus quer que eu e você, cada vez mais, nós sejamos homens e mulheres espirituais. Porque quando eu não alimento o meu espírito, quando eu me afasto da presença de Deus, eu vou me tornando natural, eu vou me tornando cada vez mais carnal. A gente vai se movendo e vai se guiando por aquilo que quer, pelaquilo que está sentindo. E a gente desanima na fé porque a gente não vê. A gente desanima na fé porque a gente vê que as coisas não estão acontecendo. Então, quando eu sempre só tô ligada ao que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô ouvindo, eu me desanimo naturalmente. Porque as coisas de Deus, elas são ocultas muitas das vezes. E por muitas das vezes também o Senhor não passa todos os detalhes de como Ele vai fazer as coisas para mim e para você. E Deus tanto sabe disso que Ele nos dá esse alerta de que o nosso coração é enganoso. E eu e você, nós não podemos viver como alguém natural, sendo guiado pelas nossas emoções e por aquilo que nós sentimos. Porque dessa mesma forma, Davi ele foi tentado pelos olhos. Davi foi tentado pelos olhos quando ele viu Batseba. E com ela ele pecou, adulterou. Com ela ele caiu, porque ele foi tentado pelos olhos. Ou seja, tentado pelos olhos ele desejou aquilo no coração e com ela ele caiu. Eva também foi outra que foi tentada pelos ouvidos. Ela deu ouvido à serpente e pelo aquilo que ela ouviu, ela desejou aquilo que ela ouviu no coração, de ter o conhecimento entre o bem e o mal. E ali ela caiu e fez com que Adão caísse junto com ela. Porque quando meu coração está longe do Senhor, eu não tenho outra reação natural senão me perder. O que o meu coração quer é enganoso. O que a gente deseja não é bom. E isso é a palavra de Deus que nos traz e nos alerta hoje. Então Davi, ele foi tentado pelos olhos, ele desejou aquilo no coração e ele caiu. Eva também foi tentada pelos ouvidos, ela desejou também aquilo no coração e assim também ela caiu. Mas da mesma forma, José, pelos olhos também ele foi tentado pela mulher de Potifar, só que ele fugiu. Quando eu e você nós estamos na presença, a gente tem capacidade de vencer o inimigo. Nós temos a capacidade de vencer o pecado. Então, José foi tentado pelos olhos assim como Davi foi. Só que o coração dele temia o Senhor e dali ele fugiu.
Jesus também, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi tentado pelo diabo. E apesar de Jesus ser 100% homem e ser 100% Deus, ali no deserto ele jejuou os 40 dias sendo 100% homem. Então ele sentiu as aflições de jejuar como eu e você sentimos, sendo 100% homem. Ele não foi poupado. Porque se Jesus fosse levado para o deserto sendo 100% Deus, aquilo ali não teria feito nenhum. Seria fácil. Mas não, Jesus foi tentado também pelos ouvidos, pelo diabo. O diabo, né, oferece para que ele transforme as pedras em pães, leva ele ao pico do templo, ao pináculo, né, e fala, olha, se você se prostrar e me adorar, esse reino todo, né, todos esses reinos eu vou te dar. Só que Jesus venceu o diabo, porque o espírito dele, o coração dele estava em Deus. Então essa é a nossa saída. Nós conseguimos sim vencer pelo que o nosso corpo é tentado. Então, apesar de ser tentado pelos olhos, a gente tem sim a capacidade de enfrentar. Nós temos sim a capacidade de vencer. Mas nós só temos essa capacidade se o nosso coração verdadeiramente está em Deus. Apesar de ser tentado por aquilo que eu ouço, eu consigo vencer. Mas eu só consigo não por força sozinha, mas se eu estou verdadeiramente em Deus. O Senhor é essa força que nos dá essa capacidade de vencermos ao pecado, de vencermos a nós mesmos. Vamos abrir agora em João 15, no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Essa é a nossa dependência no Senhor. Longe de Deus eu não consigo vencer. Longe do Senhor eu não consigo enfrentar as minhas dificuldades, eu não consigo resistir ao pecado, eu não consigo resistir ao diabo se eu não permanecer em Cristo. Então, quanto mais natural eu me torno, quanto mais eu deixo e negligencio a minha vida com o Senhor, mais longe eu me torno da videira, que é o Senhor. Então, olha, permaneça em mim e eu vou permanecer em você. Né? Então, uma dualidade. Da mesma forma como eu me aproximo de Deus, à medida que eu vou, Ele já vem também. Porque nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo. Então, se eu não estou no Senhor, eu não tenho essa capacidade. Davi não estava no Senhor. Porque a tentação dos olhos que ele viu, né? A tentação que ele teve através dos olhos, ele desejou no coração e assim ele fez. Mas José também, da mesma forma que ele foi tentado pelos olhos pela mulher de Potifar, ele conseguiu fugir, ele conseguiu vencer. Por quê? Porque o seu coração temia o Senhor. Justamente por isso, algo que a gente não pode jamais se esquecer. E imprimir essa palavra dentro do nosso espírito, do nosso coração. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se eu não estou ligado na videira, que é Cristo, eu não posso produzir bons frutos. Por quê? Porque em mim não há nada bom. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecerdes unidos a mim. Então, sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. E é importante que a gente jamais se esqueça disso, que sozinho eu não consigo. Eu preciso da presença do Senhor. A presença do Senhor é importante para mim justamente por isso, porque sozinho eu não tenho essa capacidade. Então, daí que vem a importância, por isso que Deus justamente não está preocupado com aquilo que eu só faço ou com aquilo que eu deixo de fazer. Deus está principalmente preocupado com o meu coração, porque é daqui que se origina o problema. Em Lucas 18:10, fala sobre o fariseu e sobre o publicano. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele confessava:
Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. Então é justamente isso. O Senhor, ele não está só interessado no cumprimento das coisas. Porque agora nós temos visto, né, o quanto a igreja evangélica ela tem ocupado espaço e o quanto ela tem crescido. Hoje não é difícil você ver alguém falando que é crente. No trabalho é cheio de crente. Em todos os lugares hoje é cheio de crente. Né? Mas quantos desses crentes verdadeiramente estão em Deus? Isso é uma pergunta que eu preciso fazer pra mim. Será que de fato eu sou filha de Deus ou sou só crente? Porque de crente por crente, todos os lugares já estão cheios já. Né? Então, o que é ser crente? O que é ser filho de Deus? É ser como esse fariseu era? Né? Então ele vai até o templo e ele diz, olha, Senhor, obrigada porque eu não sou como esses outros homens. Eu sou muito bom, né? Obrigada porque eu não sou como esses outros homens são. Eles são corruptos, eles são adúlteros. E eu sou aquele que vai bonitinho para a igreja. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Ele tá falando de cumprimento. Ele tá falando de ações, de coisa, daquilo que ele faz. Né? Então ele tá falando de coisas que ele faz, coisas que são visíveis para os outros verem. Então os outros veem, né? Tanto que Jesus adverte quando vocês estiverem jejuando, não façam semblante triste para que as outras pessoas percebam. Porque era isso que os fariseus faziam. Então ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, porque as pessoas viam que ele jejuava. Ele expressava, ele deixava bem claro o sacrifício que ele fazia. E eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ou seja, ele está falando de todas as coisas que ele faz, de todas as coisas que aparecem para os outros. E o publicano é aquele que ele não tem coragem nem de olhar para os céus, porque ele se conhece. Ele sabe que o coração dele é impuro. E ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a palavra de Deus diz que o publicano voltou para casa justificado, e o fariseu não. Então, o Senhor está preocupado com o meu e o seu coração, e a gente precisa se preocupar com o nosso coração. Quem nós temos sido, porque o Senhor sabe quem nós temos sido. Deus sabe quem eu sou dentro da minha casa. E Deus sabe quem você é dentro da sua casa com a sua família. Deus sabe quem nós somos no trabalho, Deus sabe quem nós somos quando ninguém está olhando. Deus sabe as coisas que se passam na nossa mente, Deus sabe o que se passa no nosso coração, Ele sabe. Por mais que seu marido e sua mulher não saibam o que se passa dentro de você, o Senhor sabe. Por isso que o Senhor hoje nos traz esse alerta, se preocupem com o seu coração. Porque por mais que ninguém mais saiba, ninguém faça ideia do que se passa dentro de você, eu sei. E isso não é sobre ter medo de Deus. Né? Deus não quer com que eu e você nós nos preocupemos nesse sentido de nossa, então o Senhor vai me condenar porque eu tenho tido pensamentos desanimados em relação à minha fé. Ou o Senhor vai me castigar porque eu não tenho me sentido feliz em servi-lo. Ou o Senhor vai me punir porque eu não tenho me sentido tão animado na fé. Ou o Senhor vai me punir porque eu não tenho orado quanto eu deveria orar. Não, é muito mais sobre temor do que sobre medo. Então o Senhor, o que Ele quer? Ele quer com que a gente tenha uma vida com Ele em verdade. É só isso, é em verdade. É sem máscara, é sem fingimento. São sem coisas que as pessoas podem ver. É sobre você e Ele. Verdadeiramente. Então não é sobre o que as outras pessoas podem ver. Não é sobre o glória a Deus que a gente dá aqui. Porque a gente já sabe que aqui dentro é muito fácil ser crente. Aqui é o lugar mais fácil do mundo. Na frente das pessoas é fácil a gente dar um sorrisinho forçado. Deus nos conhece e Ele sabe quem de verdade nós somos. Então o Senhor hoje nos traz, olha, é sobre o seu coração. O seu coração ele é enganoso e justamente por isso sai desse lado natural da vida e se atenta e se desperta para aquilo que o Senhor te chamou. Deus me chamou para ser uma mulher mais espiritual e às vezes a gente se esquece. Deus te chamou para ser mais espiritual. Só que a gente está tão distraído com outras coisas que a gente também se esquece. Quanto mais longe do Senhor eu fico, quanto mais longe de Deus nós vamos, mais a gente pisa na bola, naturalmente. Porque a nossa carne é corrompida, é assim que é.
E Deus tanto sabe disso que Ele está hoje nos chamando e falando, olha, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Se você ficar em mim, eu vou ficar em você. Por quê? Porque como um ramo não pode dar fruto de si mesmo, ou seja, um galho ele não dá fruto se ele está despencado da árvore, vocês também não podem dar fruto se vocês não estão dentro, não estão comigo, não estão em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, que o Espírito Santo hoje possa imprimir essa palavra no nosso coração. Senhor, não me deixe esquecer que sem o Senhor nada posso fazer. E de que o Senhor me chamou para ser um homem e uma mulher espiritual. Eu não posso me esquecer disso. Quanto mais pisada na bola eu dou, se a gente para se diagnosticar um minuto, a gente fala, realmente eu tenho andado mais na carne do que no espírito. E é por isso que isso está acontecendo. Né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente colhe uma série de sinais e sintomas. Uma série de sinais e sintomas faz a gente ter um diagnóstico de alguma coisa. E na nossa vida espiritual dá para usar a mesma analogia. Como é que eu estou espiritualmente? De verdade. De verdade. Como é que eu estou espiritualmente? O quanto eu tenho de fato orado e não feito a mesma oração de sempre? O quanto de fato eu tenho desabafado com Deus verdadeiramente? Né? Qual é o meu estado? Como é que eu tenho sido? Isso me dá um diagnóstico, porque a gente começa a achar os porquês. Né? O que separa um amigo de um conhecido? É o nível de intimidade que a gente tem. É o nível de intimidade. Um conhecido é aquela pessoa que você vê uma vez ou outra, conversa alguma vez ou outra de algum assunto, você fala do seu filho, fala da escola, do seu filho, que você colocou seu filho, dá uma dica aqui e ali. Um conhecido é isso, você trata com ele a coisa mais superficial possível. Porque você só vê ele de vez em quando, você nem sabe de onde é direito, né? Alguém que você dá um risinho, fala alguma coisa ou outra e tchau. E o que diferencia um conhecido de um amigo? Um amigo é aquele que a gente já se abriu para falar de coisas difíceis. Um amigo é aquele que a gente até um dia já chorou para ele, porque a gente falou de coisas nossas difíceis. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, um relacionamento de verdade. Não a mesma oração de sempre, uma oração de desabafo. Né? Falar de fato do que está acontecendo. Mesmo que seja só para chorar. Mesmo que seja para falar, Senhor, eu tô desanimado, eu tenho me sentido frio na fé. É ser sincero. A gente não pode ter medo de falar com Deus. Porque é justamente isso que vai minando a nossa fé e vai nos dando frieza espiritual. Quando eu estou frio espiritualmente, é quando nem para Deus eu tenho coragem de falar as coisas que eu tenho passado. E se a gente não fala com Deus, a gente vai falar com quem? Se eu não me abrir com o Senhor, com quem que eu vou me abrir? Sendo que é o Senhor que me fortalece. Parar para analisar um pouquinho as coisas que a gente louva aqui na igreja. Né? As coisas que a gente louva. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. A gente presta atenção no que louva? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam. Às vezes, mesmo que você chegue na oração para questionar, Senhor, eu tô me sentindo abalado. Acrescenta a minha fé. Me dá ânimo para te servir. O que o Senhor quer de nós é justamente isso. É sinceridade. É não pôr máscara nas coisas. É às vezes, e a igreja às vezes ir para um momento de oração e falar aquilo que esse publicano falou. Senhor, eu não vou nem olhar para os céus porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. É ser sincero, porque ele com essa sinceridade foi aquele que voltou para casa justificado. Eu preciso ser justificada. E para ser justificada eu preciso ser sincera. Eu preciso ser de verdade com Deus. Mandar real. De verdade. Porque só assim eu vou obter a misericórdia do Senhor. Porque jejuar 2 vezes na semana, para que os outros vejam. Dar o dízimo de tudo que eu posso, para que os outros vejam. Ter uma boa imagem de corretinho, de certinha, para que os outros vejam, não me justifica diante de Deus. E o Senhor se preocupa tanto com isso. Pode abrir em Lucas 17, versículo 34. E o Senhor se preocupa tanto com isso, e nós nos devemos nos preocupar também, que a palavra de Deus diz que
os outros chamarão Senhor, Senhor, no fim dos dias, né? Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, fizemos milagres. E o Senhor fala, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E eu preciso me preocupar, não é essa palavra. E eu preciso me preocupar para que eu não seja essa pessoa quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Para que eu não chegue diante dele e fale, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui certinho, todo domingo eu tava lá, assim, assado. E ele vire para mim e fala, não te conheço. Por que ele fala, eu não vos conheço? Porque aquelas pessoas estavam comprometidas a fazerem as coisas, mas o coração estava longe de Deus. Outra coisa também que Jesus disse para os fariseus, os seus lábios me honram. As palavras que vocês dizem me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então o Senhor não se preocupa com o que você faz, porque a gente pode passar a vida toda fazendo tudo aquilo que parece certo. O Senhor se preocupa com aonde o seu coração está nele. Se de verdade a gente está se relacionando com ele. Aqui em Lucas 17, no versículo 34, diz: eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, e uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, e uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É porque justamente é isso que vai acontecer, né? Então 2 pessoas estarão numa cama, um casal estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres no campo trabalhando, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens também no mesmo lugar, indo na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, mas um será tomado e o outro vai ser deixado. E o que vai ser tomado porque o coração dele estava em Deus. O casal na cama, um será tomado e outro será deixado, porque apesar de irem na mesma igreja e fazerem as mesmas coisas, um coração, apenas um dos 2 estava verdadeiramente em Deus. Então o meu coração precisa estar em Deus, o meu coração precisa estar no Senhor. Por quê? Porque no grande dia um será tomado e o outro será deixado. Então os 2 homens, os 2 iguais, que se batizaram no mesmo dia, davam o mesmo valor de dízimo, iam à igreja nos mesmos cultos, eram amigos, um será tomado e outro será deixado. Porque o coração de um estava no lugar certo. O coração de um estava na presença de Deus. E o coração do outro estava só naquilo que ele fazia. O coração do outro estava só naquilo que ele fazia para que os outros pudessem ver. Estava só na aparência. E o Senhor não quer a nossa aparência, porque a nossa aparência, no fim das contas, contam só pra gente. Só a gente se importa com essas coisas. Só a gente se importa com a aparência. A gente olha muito para a vida das pessoas. A gente julga muito a vida das pessoas. A gente se importa muito com o que o outro está fazendo. A gente deduz muito a vida das pessoas pelo aquilo que nós vemos. Nós somos assim. Mas, além do Senhor ver todas as coisas, Ele vê o nosso íntimo. E é justamente por isso que um será tomado e o outro será deixado. Porque a gente pode viver todo mundo a mesma vida igualzinho. Alguns ficam e outros não. Porque o nosso coração precisa estar diante de Deus. Verdadeiramente sem máscaras. Verdadeiramente. E, mais uma vez, isso não é sobre medo de Deus. Isso é sobre temor. É entender que, intimamente, Deus é um Pai que se importa comigo. É um Pai que se interessa em saber como eu estou. E Deus, principalmente, é aquele que sabe quem eu sou. Então, Deus sabe quem você é. Ele sabe, antes que a gente venha falar, antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, Deus é aquele que Ele é. E isso não é sobre medo, é sobre temor a Deus. Senhor, eu preciso que o meu coração esteja verdadeiramente em Ti. E aqui no versículo 5, de novo, de João 15... Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aqui nessa tradução diz, sem mim não podeis realizar obra alguma. Então é sobre isso, é sobre aonde nós estamos e aonde o nosso coração está. Os filhos de Eli, eles eram filhos, né, do profeta Eli, e eles viviam uma vida
no templo, por serem filhos de Eli. Em 1 Samuel diz que, apesar deles viverem ali no templo, eles tinham uma vida onde eles não conheciam a Deus, né? Diz, os filhos de Eli não conheciam a Deus. Então, apesar do pai deles conhecer a Deus, eles, apesar também de estarem ali, o coração deles não conheciam a Deus. E ali eles fazem uma série de coisas e o Senhor reprova Eli depois. Por quê? Porque apesar de Eli ser alguém que conhece o Senhor e os filhos dele estarem naquele ambiente onde eles poderiam conhecer o Senhor, mas eles não conheciam, eles são reprovados. E Eli, apesar de conhecer o Senhor, ele é reprovado também. Então, aonde nós estamos não é tão importante assim. Aquilo que nós fazemos não é tão importante assim, porque o Senhor ele está preocupado aonde o nosso coração está. Então, que eu e você, nós venhamos ir hoje para casa e ser sinceros em pensar que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E que verdadeiramente o Senhor ele quer um relacionamento comigo e com você. Lembrar que o que diferencia um conhecido de um amigo é o nível de intimidade. Então, o que Deus me chamou para ser? Uma mulher espiritual. Eu não posso me esquecer disso, eu não posso me distrair. Deus te chamou para ser um homem espiritual. E a gente também não pode se esquecer disso e não pode se distrair. Que eu e você hoje nós possamos voltar o nosso coração com sinceridade sobre todas as coisas, com sinceridade diante de Deus, para que Ele esteja em nós e que assim nós estejamos nele, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Então que hoje o nosso espírito nos leve a não só pensar, mas verdadeiramente chegar na presença de Deus com sinceridade e confessar o que a gente tem para confessar, ser sincero com aquilo que a gente precisa ser sincero, porque o Senhor vai nos ajudar em todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele foi aquele que entregou o seu filho por mim e por você. A gente precisa desfrutar disso. A gente precisa desfrutar da graça de nós termos um Consolador, de nós termos um ajudador que é o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. Quando a gente vê alguém que nunca conheceu o Senhor, a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente vê a pessoa, a gente fica assim, nossa, Senhor, tem misericórdia de fulano, né? Porque ele não te conhece, ele não conhece a tua palavra. Quando nós vemos alguém que vive uma vida totalmente contrária daquilo que a palavra de Deus diz, e aquela pessoa não conhece a Deus, a gente tem esse pensamento, esse sentimento, Senhor, tem misericórdia, né? Porque essa pessoa não te conhece, não conhece a sua palavra, mas nós conhecemos, e às vezes nós não desfrutamos disso. Há tanta riqueza em servir ao Senhor. É tão bom saber que nós temos alguém que nos sustenta todos os dias e nos entende sobre todas as coisas. Então que a gente não venha se esquecer a quem nós servimos. Nós servimos esse Deus que é fiel, esse Deus que entregou o seu Filho para pagar a nossa conta. Nós deveríamos pagar uma conta muito alta, mas Jesus entrou no nosso lugar e Ele pagou a conta. Ele levou sobre si as nossas dores. Esse é o Deus que nós servimos. É o nosso Pai. E verdadeiramente Ele quer se relacionar de verdade. Verdadeiramente Ele quer ter essa intimidade e crescer em intimidade. E essa precisa ser a nossa meta, crescer em intimidade com o Senhor. Verdadeiramente, sem máscara, sem ações, sem coisas que as pessoas veem. Em 4 paredes, entre eu e Deus, o Senhor quer crescer em intimidade. Não só parecer mais crente, mas ser mais filhos de Deus. Ser filho de Deus é mais interessante do que ser crente. Porque ser filho de Deus é a nossa identidade, é quem nós somos. Então, quem a Sueli é? Ela é filha de Deus. O Florisvaldo é filho de Deus, essa é a identidade dele. É isso que Deus o fez. Deus nos tornou filhos. E isso é uma dádiva. A gente não pode se esquecer. Então, o que a palavra de Deus hoje nos traz é isso. Verdadeiramente se relacione com o Senhor. Verdadeiramente expõe o seu coração na presença de Deus, porque verdadeiramente também Ele quer se tornar mais íntimo de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.